Gente, vamos lá. Quero começar esse vídeo falando que eu não segui o Jonas de agora, que isso é uma fake news. Que eu comecei a seguir ele antes mesmo dele entrar no reality. Eu conheci ele numa viagem de ano novo, enfim, isso não importa. Fiquei 2 anos em silêncio porque não é porque eu não tinha algo pra falar, e sim porque eu não tinha forças. Eu estava quebrada emocionalmente. Eu entrei em depressão profunda e é algo que eu nunca abri e falei com todas as palavras aqui, porque eu não queria me expor dessa forma. E toda vez que eu tentava me pronunciar, meu corpo travava de tão traumatizada que eu tava com toda a situação. A situação que eu vivi com meu ex-namorado foi a maior decepção, maior trauma da minha vida. E depois de eu ler tanta mentira, tanta distorção, tanta injustiça, em cima de algo que acabou comigo por 1 ano. Graças a Deus, a partir de 2025 ficou tudo bem, mas tá passando dos limites. Eu vivi um relacionamento abusivo psicológico e isso me destruiu em tantas camadas. Eu tinha crise de ansiedade para trabalhar, porque mesmo quando eu ia fazer meus clipes, realizar meus sonhos, eu sabia que se envolvesse algum homem no clipe, isso ia virar uma discussão em casa. E essa pessoa me aplicava muito o castigo do silêncio, sabendo que isso me deixava com crises de ansiedades absurdas. Em vez de me apoiar, virava muito as costas pra mim. E isso me machucava de um jeito que ninguém consegue imaginar. Era muita crise de ansiedade, era muito caos. E eu nunca podia, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Eu não podia usar salto alto, porque eu ficava maior que esse meu ex-namorado e isso afetava o ego dele. Qualquer aparição minha que pudesse chamar mais atenção era uma disputa, a gente vivia uma eterna disputa. E já ouvi histórias dele falar com pessoas da nossa agência o porquê que eu ganhava melhor que ele. E não era só comigo. Como vocês podem ver aí no programa, ele gosta muito de criticar a aparência de algumas pessoas. E uma dessas pessoas é a atual dele hoje em dia, gente. Eu não tô falando isso por vingança, mas sim porque se criou uma narrativa que não é verdadeira, sabe? E o que mais me feriu disso tudo foi no término. Uma amiga que frequentava a minha casa sempre. Eu frequentava sempre. Eu frequentava a casa dela, nós juntos como um casal frequentávamos a casa dela, porque nem tudo tem foto, tem vídeo. Uma viagem, você tem foto, você tem vídeo, mas agora você conviver com a pessoa, considerar ela uma pessoa próxima, receber ela na sua casa diversas vezes. Aconteceu uma viagem para Noronha, em que essa amiga minha estava presente, e quando ela chegou dessa viagem, ela foi até minha casa meio que fofocar tudo que tinha acontecido, assim como amigas fazem. Eu desabafei, chorei no colo dela e depois fomos numa festa em qual eu me embriaguei, bebi bastante e eu queria conversar com ele porque eu tava sofrendo muito com toda aquela situação, era uma dependência emocional muito grande e ela me impediu de falar com ele. Então, pouco tempo depois começaram os rumores que eles estavam juntos e quando chegou até mim, eu desmoronei. Meu corpo não aguentou, eu tive um surto. Eu fiquei internada. Fiquei inconsciente por 3 dias. Minha família inteira veio de Belo Horizonte pra me ver. E não aconteceu nenhuma ligação, sabe? Nem pra minha família, eu não tava em condições de atender, mas pra saber se tava tudo bem, sabe? Depois de um relacionamento de 2 anos. E depois disso eu fui diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático. E eu nunca mais fui a mesma Virgínia. Quem já viveu um abuso entende o que é diariamente você tá dependendo do humor do seu parceiro. E quantas vezes eu não pedi pra ele ir pra casa, porque ele ficava muito lá em casa. Eu queria meu espaço. Eu não podia ter isso, sabe?
faço isso por vingança, gente. Eu faço isso porque eu preciso dar minha versão da história. Finalmente, eu não aguento mais. O abuso físico não aconteceu, mas só quem sofre de abuso psicológico sabe como as coisas funcionam, e já chegou num ponto dele gritar tanto comigo que uma amiga nossa em comum teve que intervir. Hoje eu falo porque eu sei que eu mereço ser ouvida, e estar na internet com tudo distorcido é muito pior. Então assim, gente, não é um você não superou, é um trauma gigantesco. Meu silêncio foi sobrevivência, gente, simplesmente isso. E agora finalmente eu encerro esse ciclo de cabeça erguida. Sei que eu fiz o melhor que eu pude e peço muito respeito, e finalmente quero que vocês me deixem em paz. É isso.